Essa luta começa quando o torneio é de 1 contra 1, e o primeiro confronto será entre Mesh Vended versus Margaret Macaron. Margaret e Mesh se encaram frente a frente, onde Margaret diz: "Eu sei que você está decidido a continuar, mas isso não vai acontecer." Mesh fica pensativo, Finn em pensamento olhando a cena diz: "Se Mesh perder, ele e seu pai perdem tudo." Wahlberg em pensamento olhando a cena também diz: "Mesmo na história lendária da Houston, os talentos de Margaret são uma raridade. É aqui onde tudo será posto à prova. Mesh Vended." Margaret continua falando: "Você tem um propósito nessa vida. Me proporcionar a emoção que procuro. Mesh Vended." Mesh encarando Margaret responde: "Essa é uma ótima piada." O narrador do torneio então diz que a batalha entre Margaret Macaron e Mesh Vended comece! Antes deles começarem a luta, eles param um pouco para um lanchinho em uma cena muito cômica. Mesh e Margaret começam uma conversa boba sobre camarão e molho. Caldo Guerrero olhando para os dois em pensamento diz: "Order escolheu Macaron porque tem uma grande fé nele. Ele não mexeu com o garoto até o começo do torneio. Este é o tamanho da fé de Order nas habilidades de Macaron." Ou seja, a diferença entre o poder de Macaron e Vended é tão grande que Margaret poderia acabar absolutamente com Mesh. Margaret segura sua varinha e pergunta para Mesh se eles podem começar a batalha. Margaret libera seu poder mágico tão absurdo que Finn começa a passar mal. Lance diz: "Com esse tanto de poder mágico, não é nenhuma surpresa que você possa senti-lo." Em pensamento, Lance continua dizendo: "Esse é o poder necessário para se tornar um visionário divino. Me mostra o que consegue fazer de melhor, Mesh Vended." Margaret usa o golpe Nox. Finn diz que este é um golpe básico e que Mesh vai rebater com facilidade. Quando Mesh vai rebater o ataque, ele percebe que o golpe é mais pesado do que uma bola de boliche, e quando todos acham que Mesh foi mandado voando na parede por não conseguir rebater o golpe, Mesh aparece em alta velocidade atrás de Margaret e usa o golpe Spine Magic Hellfall. Ele então leva Margaret para o céu e salta para o chão em alta velocidade, chocando Margaret com força no chão. Quando todos acham que Margaret havia sido derrotado com o golpe, eles se surpreendem, pois Margaret está bem. Todos se perguntam como ele sobreviveu ao ataque. Calda em pensamento começa a explicar: "Margaret usou uma nota musical para amortecer a queda antes do impacto. Além do mais, ninguém vai falar sobre o cabeça de cogumelo usar um ataque físico e botar o nome de um feitiço nisso?" Neste momento, o público começa a dizer: "Uou, eu nunca ouvi falar sobre um feitiço de coluna vertebral antes. Eu pensei que ele não podia usar magia." Mesh avança em alta velocidade atrás de Margaret, porém Margaret percebe e reage, apontando a varinha para Mesh. Dolph se surpreende e diz que um ataque a queima-roupa assim vai... Porém, ele e Finn ficam chocados, pois Margaret não ataca. Margaret perguntando diz para Mesh: "Você está tentando proteger algo." Neste momento, comicamente, Mesh tira seu profiterole da roupa e Margaret então continua dizendo: "Não podemos lutar com tudo que temos se tem algo tão precioso para você em risco. Guarde-o longe." Mesh comicamente vai entregar seu profiterole para uma ajudante do torneio. Mesh então diz: "Eu não sabia que você tinha um lado cavalheiro." Neste momento, o público ficam exaltados de felicidade pelas reviravoltas durante o combate. Lance em pensamento diz: "Nenhum deles está indo com tudo ainda. Eles estão testando um ao outro." Caldo em pensamento diz: "A Second de Margaret o deixa um passo à frente. Se ambos levarem a luta a sério, tenho certeza que o jogo acabaria em um instante." Margaret diz: "Agora vamos nos divertir, Mesh Vended." Mesh responde: "Ok." Os dois ficam em posição de combate. Margaret ataca com o golpe Som de Sfá. Várias notas em forma de um punho imenso vão para cima de Mesh. Mesh soca as notas, mas de repente elas passam por ele e seus ouvidos começam a sangrar. Margaret diz: "Por favor, você acha que faço truques baratos? Um soco não é suficiente para derrubar um de meus feitiços." Mesh com cara cômica pergunta: "Pode repetir?" Margaret diz: "Você foi pobremente colocado contra mim." Ele então ataca com o golpe Som de Sfá novamente. Mesh tenta bloquear, mas não adianta. Mesh diz: "Não consigo bloquear isso. A dor vem de dentro." Margaret fala: "Eu já deveria esperar me decepcionar. Ainda assim, é triste. Você não é o molho tártaro que eu procuro." Ele então usa o golpe Sound Surround. Aparecem várias cornetas, trompetes e instrumentos musicais do tipo. Ele então ataca Mesh. Margaret continua dizendo: "Agora, para terminar." Margaret manda essa quantidade absurda de instrumentos musicais para cima de Mesh, esmagando-o. Finn e Dolph gritam: "Mesh!" Caldo olhando a cena, muita poeira toma conta do local do ataque de Margaret. O público diz: "Ele não tinha chances." Tão unilateral. Acho que é por isso que Macaron é considerado um gênio. Order olha a cena, Caldo em pensamento começa a dizer: "Macaron sequer precisou ir com tudo para acabar com essa batalha." Ao sumir a fumaça, todos se espantam, pois Mesh sumiu. Neste momento, Margaret é enterrada no chão, ficando apenas com a cabeça para fora. O público fica surpreso e se perguntam como ele foi enterrado. Tem alguma coisa no solo? Mesh sai do solo e fica de frente de Margaret, que está enterrada no chão. Mesh então limpa a poeira da sua roupa. Margaret
diz que Mesh encontrou um jeito de evitar suas reverberações sonoras. O público pergunta, mas como? Finn, como sempre, em pensamento diz, eu vi tudo. Logo antes do feitiço atingir, Mesh mergulhou no chão. As ondas sonoras oscilam, mas essa oscilação diminui à medida que encontra obstáculos. Ele mergulhou no chão para usá-lo como um amortecedor de som, mas então ele teria que ter se movido mais rápido do que a velocidade do som. Definitivamente assustador. Mesh então usa o golpe Quadriceps Magic Guillotine Kick e manda um baita chute na cara de Margaret, que está enfiado no chão. O público então diz, irado, não posso acreditar nisso. Ele derrubou Macaron em um ataque. Que campeão esse Mesh Vended. Mesh sobe em cima de Margaret, que está caindo no chão, e começa a socá-la em alta velocidade, desferindo uma imensa quantidade de socos em Margaret. Em meio aos socos, Margaret diz, isso é o que eu procurava. Uma quantidade absurda de fumaça sai do local onde Margaret está com Mesh, o que faz Mesh se afastar. Em meio à fumaça, Margaret começa a dizer, agora eu lhe mostrarei do que sou capaz. Som dos metamorfoses. Caldo, olhando a cena, e diz em pensamento, Margaret vai mostrar seu verdadeiro poder. Lance se espanta, pois ele percebe que este feitiço é um feitiço de liberar poder mágico. Margaret começa a se transformar, e vemos que ele se transforma em um mago que se assemelha mais a uma mulher criança. Margaret olha para Mesh e diz, apenas olhe no que você se tornou. Você é bastante pecador. E faz um sinal semelhante a um X com os dedos. Mesh começa a segurar a risada dizendo que Margaret está fazendo o Pink X. Margaret fala, eu não estou apenas mais jovem. Nessa forma eu tenho acesso completo ao meu verdadeiro poder mágico. Deixe-me lhe mostrar. Em um instante, Margaret aparece em alta velocidade ao lado de Mesh e assopra no ouvido dele. Neste momento, Mesh cai de joelhos no chão. O público se espanta. Margaret continua falando. Liberar meu poder mágico significa liberar os feitiços que posso usar. O que significa que neste momento eu... Antes que ele terminasse de falar, Mesh diz, já ouviu o suficiente, e manda um soco em Margaret. Porém, ele se espanta, pois Margaret desapareceu. Margaret diz, aqui em cima, e vemos que a velocidade de Margaret aumentou absurdamente. Mesh olha para cima e diz, subiu todo esse caminho? Margaret então fala, como eu estava tentando dizer, neste momento eu sou o próprio som. Margaret em alta velocidade acerta um chute em cheio em Mesh que o manda voando para longe e acaba batendo em uma parede. Mesh olhando para Margaret pergunta, você é do tipo físico como eu? Margaret responde, mas é claro que não. Margaret começa a cercar Mesh em alta velocidade, criando espécies de cópias dele com sua absurda velocidade. Cada pensamento começa a dizer, magia que permite que ele viaje através do som, o que significa que ele literalmente está se movendo na velocidade do som. Para capturá-lo sem magia, você precisa quebrar a barreira sônica. Margaret então desfere vários chutes em Mesh. Todos ficam espantados com a velocidade de Margaret. Os golpes de Margaret fazem com que Mesh fique encostado na parede. Margaret estala os dedos e avança na velocidade do som para cima de Mesh. Margaret diz, acabou. Porém, Mesh já não estava mais lá. Margaret e o público se surpreendem e pensam como ele desviou disso. Mesh aparece atrás de Margaret em alta velocidade. Margaret fica surpresa e pergunta, como? Caldo começa a explicar em pensamento o que aconteceu. Ele diz que Mesh fez uso das propriedades do som, e que o som viaja mais rápido pelos líquidos do que pelos gases e ainda mais rápido por meio dos sólidos. E que ao tocar na parede, Mesh foi capaz de perceber o ataque um momento antes de ocorrer, e que para realizar tal feito, uma pessoa precisaria ter reflexos sobrenaturais. Corta para Margaret dizendo, não importa, contanto que eu possa estalar os dedos, porém quando ele vai estalar ele se espanta, pois seus dedos estão com um molho tártaro, e percebe que com isso ele não consegue fazer som. Mesh então soca Margaret com tudo, o mandando voando para o chão. Lance em pensamento diz, nem sequer eu sei como isso vai acabar, mas Macaron ainda tem sua second. É justo dizer que as coisas ainda podem ficar bem piores. Voltamos para Margaret, onde ele diz, tenho que admitir, você é louvável, mas fica atento. Macaron continua dizendo, quero dizer que você é um oponente digno. Ele então usa sua second, sendo a Sound Second, Death Gone. Mesh com a cara de bocó pergunta, o que é isso? E um grande sino aparece dentro da arena. Margaret então responde, isso vai incapacitar qualquer um que ouvi-lo sem exceções. Pode chamar isso de sentença de morte. Em um minuto ele vai soar cobrindo uma área de 2 km. Só tem um jeito de pará-lo, que é roubando minha varinha. Mas não se esqueça que eu posso me mover na velocidade do som. Me pegue antes que o minuto acabe ou você perde. Finn diz, Mesh pode ser rápido, mas ele não é tão rápido assim. Dolph também diz, isso é impossível. Lance também fala, sua única esperança é que eles estão confinados a essa arena. Em pensamento, Lance continua dizendo, mas se seu oponente está fugindo, ele não pode fazer o que fez antes. Essas são dificuldades terríveis, Mesh. Margaret fala, vamos começar. Margaret começa a correr na velocidade do som em várias direções dentro da arena. Mesh tenta socá-lo, mas não o acerta. Margaret diz, é inútil, apenas 30 segundos faltando. 25, 20, 15, 10...
Dolph grita, não tem tempo sobrando. Mesh enfia as mãos no solo e com uma força imensa, ele levanta uma grande parte do chão da arena e joga na direção de Margaret. Mesh então salta por dentro da parede para impedir a principal rota de fuga de Margaret, que é pela frente, já que atrás de Margaret tem a parede da arena. Em pensamento, Margaret diz, então minhas duas escolhas são esquerda ou direita. Mesh vai para a direita. Em pensamento, Margaret continua dizendo, direita, hein? Ele decidiu que não pode confiar nos seus reflexos para me pegar, então ele está chutando que eu vou para a direita. Que pena. Quando Margaret vai para a esquerda, Mesh também vai. Margaret pergunta, um blefe? Do nada aparece Tom e começa a explicar. Esse é um blefe corporal. Você manobra seu torso em uma direção para virar os olhos do seu oponente enquanto muda a direção. Essa é uma das habilidades mais básicas em todos os esportes. Margaret, em pensamento, diz... Que idiota, eu consegui distanciar o suficiente dele, ele não pode me pegar. Neste instante, no manto de Margaret, vemos um dedo mindinho o segurando com muita força. Margaret, surpreso, diz, ele foi tão longe quanto possível, e me agarrou com apenas seu mindinho. Como isso é possível? Mesh derruba Margaret no chão, pega a varinha de Margaret e a quebra. Neste instante, o público fica surpreso. O narrador então diz, a perseguição sônica chegou ao fim, Macaron foi derrotado. Mesh está a um passo de se tornar visionário divino. Margaret no chão começa a rir e fala, hahaha, tudo isso sem magia, estou apaixonado, eu aceito a derrota. Com o fim dessa luta, o torneio é interrompido pelo grupo Inocente Zero, mas isso é história para um próximo vídeo. E aí, vocês gostaram do vídeo? Deixem o quadríceps no like, os sounds no inscreva-se e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa luta e o que vocês esperam dela no anime, que acontecerá provavelmente pelos 2 próximos episódios aí. Se o vídeo for bem aceito por vocês, eu trago a luta mais importante deste arco, que é a luta do Wahlberg versus o líder do grupo Inocente Zero. Então deixem bastante like para o vídeo chegar para mais pessoas. E assim eu continuar trazendo mais vídeos sobre Mesh e outros animes. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e fui!